Eu não vou comprometer, vai ser rápido. Amém. Eu vou ter que fazer rápido, não. Amém. Depender de promessa, né? Jesus é o Senhor. Isso não tem a ver com o tempo que Tiago levou, não. Tem a ver mais especificamente com o tempo que levamos para iniciar a reunião. Eu quero iniciar pedindo aos irmãos que abram no capítulo 7 de Hebreus. E até porque está gravando, lembrar que a percepção atual, no momento que nós estamos vivendo aqui em Valência, é que o Senhor está restaurando muitas coisas na comunhão e no viver da igreja. Para isso a gente precisa entender o nosso lugar nesse mundo, irmãos. A gente precisa entender o nosso lugar, a nossa função, o nosso papel em tudo que o Senhor estabeleceu. Em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção, antes da gente ler o texto, de que você, quando recebeu o Senhor, você foi tirado do mundo e colocado no mundo que já estava andando. Ele teve um ponto de partida, ele tem um ponto de destino. A impressão que dá é que quando a gente é colocado nesse bonde, me perdoe usar esse tipo de figura, é que lá dentro do bonde a gente quer criar um outro bonde. Ou a gente não se deu conta de que o bonde está no meio, tá? Já tem um rumo, certo? E lá a gente pergunta, sim, qual é o rumo? Vamos pensar no rumo, vamos fazer a nossa rota. Não, já tem uma rota. Tem uma rota, tem um trilho, tem um motorista. Está aqui. E quando a gente fala de que a igreja, ela nasce na eternidade, e aí o Senhor começa a fazer esses assuntos surgirem novamente em Valência. E aí Tiago vem com o encargo de falar sobre o texto de Atos. Aí ficamos juntos. Aí depois o irmão Eduardo chegou aqui, e falou sobre Hebreus. E aí de repente esses assuntos começam a se mesclar, Hebreus e Atos, a experiência prática do nascimento da igreja. E o que era a sombra. Aí o Senhor nos empurra um pouquinho mais para cima. Primeiro o real, depois a sombra. A experiência prática do que é real aplicada à sombra, que é a igreja, o tabernáculo, e templo, coisas desse tipo. Isso é o Senhor nos mostrando que o bonde está andando, tem um rumo, tem um motorista e está tudo em paz. Fiquem tranquilos. Às vezes o Senhor tem que gritar isso para mim. Não está desgovernado. Tem alguém governando o bonde. Nada mais, nada menos do que o Senhor. Ninguém mais, ninguém menos do que o Senhor. Isso nos dá uma posição, em primeiro lugar, irmãos, de descanso. Normalmente, quando eu dirijo o meu carro com minha família, eu fico pensando às vezes, quando eu estou no volante, viajando, aí eu olho para o lado, vejo que Manuela, em alguns momentos, se permitir cochilar, porque ela fica relutando, não dormir, para ficar acesa ali junto comigo, ainda que eu digo descansa. Mas quando ela não consegue, quando ela não resiste, ela descansa. Eu olho para o retrovisor, vejo Isaac dormindo, Bia dormindo, eles estão descansados. Eles não estão preocupados ali se o carro vai virar, se vai desgovernar, se a gente não vai chegar no destino. Já sabe, o motorista está ali. É o pai, é o marido, né? Está ali. De repente, quando ela vai acordar, vamos onde está? Não, mudei de rumo. Eu estava indo para uma cidade, agora eu estou a fim de ir para outra. Vai fazer o que? Eu não sei. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Então, a primeira coisa que, quando a gente olha para esses assuntos que o Senhor tem trazido de volta para a gente, a igreja tem um rumo certo e a gente, na igreja, tem que descansar. Sempre descansa. Você não precisa inventar o que é igreja. Eu não preciso inventar o que é igreja. Ainda mais como alguém que veio do mundo de mim, que era pastor de uma denominação, e que quando aspirava o episcopado e o dia que o Senhor me usaria irmãos para me ungir pastor, e poder ter o meu nome registrado numa ata de consagração, tudo no cartório bonitinho, como mando figurino. E aí eu ia nas livrarias evangélicas, ou na própria nossa, e
E a ideia era procurar os livros que falavam sobre a administração eclesiástica. Quais seriam os modelos disponíveis no mercado? Porque essa é a linguagem que a gente usava naquele tempo. Quais eram os modelos? Você tem uma disciplina dentro do seminário teológico, a administração eclesiástica. E a depender do seminário que você esteja, vai lhe dizer, a administração pode ser própria, tipo dos irmãos da Assembleia de Deus, dos irmãos da Presbiteriana, dos irmãos batistas, ou as neopentecostais que não têm mistura e pegam um pouco dali ou um pouco de cá. Anglicano, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Wesleyano, também não. Luterano, jamais. De maneira nenhuma. E ali eu ficava tentando manuais, até hoje eu os tenho. Eu não uso óculos, mas até hoje eu os tenho. Eu para me lembrar que eu já tive isso. Manual do Ministério Pastoral. Só que quando você olha para as liturgias, tem algumas delas que são bem coerentes com as escrituras. Outras são adaptações, e eu não vou dizer que elas são pecaminosas de jeito nenhum. Mas talvez não seja necessária, ou não sejam necessárias. Outras talvez sejam até necessárias. Mas o fato é que coube a mente humana, dissociada das escrituras, buscar uma alternativa administrativa para a igreja. Dissociada das escrituras. Ou seja, entramos no bonde e lá dentro a gente quer descobrir como que o bonde vai andar. E de repente, em algum momento, vai bater no ombro do motorista e dizer assim: está errado. A velocidade está errada, o rumo está errado, o trilho está errado, tem que mudar de trilho, de trilho. Eu só quero saber quantos machos vão precisar para parar o bonde, tirar de um trilho carregando e botar em outro, porque não é caro. Fato é, a igreja ela já tem a sua caminhada. Estando nela, eu preciso agora pensar: Senhor, e aí? O que é que o Senhor tem para a sua igreja? Primeira coisa que eu queria chamar a atenção, que aqui a gente descansa. E segundo, a segunda coisa é, nós não precisamos inventar a roda. Ela já está funcionando. Ela não só existe, como ela já está funcionando. E bem, apesar de nós, e além de nós, ela está funcionando bem. Essa igreja. Agora, uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é, eu estava vendo o Thiaguinho compartilhando, e às vezes essa semana eu ouvindo compartilhado do irmão Edward, depois o meu compartilhado no mês passado, me relembrando algumas questões de outros compartilhados de outros irmãos, que eu fico às vezes pensando, quando eu estou ouvindo, não quando eu estou falando, mas quando eu estou ouvindo, eu fico pensando, será que está todo mundo, de fato, entendendo o que está sendo falado? Para que mesmo que eu preciso saber desse negócio, desse bendito tabernáculo? Amigo, eu não sou judeu. Eu não sou judeu, então ficar arrejado de fazer o tabernáculo. Irmãos, isso é tão sério. Você vai ter um grupo, por exemplo, os maçonitas, na história da igreja, que vão descartar por completo o Antigo Testamento, julgando ele ser 100% desnecessário. Uma vez que ele era, do ponto de vista dos maçonitas, algo exclusivo dos judeus. A igreja é além disso, passou disso. Alguém fala assim: irmãos, foi no passado? Foi. Primeiro século ainda. Primeiro século, segundo século. Mas acabou? Acabou não. A gente tem conhecido pessoas que muito próximo à nossa família, que se desviou da fé, se é que um dia ele já esteve, se desviou da fé para entrar num grupo que hoje é praticamente maçonita, só não sabe o que é isso. Nega o Antigo Testamento, nega algumas cartas do Novo Testamento e ficam somente com as cartas de Paulo. Parece uma heresia nova. Não. Satanás nem precisa ter criatividade. Uma coisa que deu certo lá, ele vai aplicar aqui e vai dar certo. Só muda o nome. Por quê? Porque eu não tenho noção nem ciência, eu como crente, do que eu sou e onde eu fui colocado. Fui colocado num bonde, entenda como ele funciona. Se a viagem é grande, lá deve ter serviço de interno, tem limpeza, tem comida para servir, tem criança para cuidar, tem pessoas que vão passar mal, alguns vão enjoar, outros vão adoecer, você não pode sair do bonde. Ele está andando, se você se jogar, tu morre. É lá dentro, o trabalho de lá de dentro, que eu preciso estar inteirado de como funciona e o que tem que ser feito. E para que eu fui chamado a fazer. Qual é a minha função? Qual é o meu trabalho? Qual é o meu serviço?
Para isso, óbvio, ponto de partida é eu, diante do Senhor, preciso estar apropriadamente posicionado para essa função. Então, como é que funciona? Aí o irmão Edward chamou a atenção para os 4 pilares do capítulo 2 de Atos. Os 4 pilares que é doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. E ele associou esses 4 pilares a 4 utensílios de dentro do tabernáculo. E aí eu quero chamar a sua atenção para algo muito específico. O grande desafio da igreja desde o dia que ela nasceu, registrado historicamente no capítulo 2 de Atos, nós sabemos, eram 120 pessoas numa sala, o Espírito Santo desceu sobre eles, eles foram cheios do poder do Espírito Santo, conforme está profetizado, proferido pelo Senhor dias antes, registrado em Atos 8. Naquele dia a igreja nasceu. Ela veio de um processo de trabalho de parto, nasce ali. Pronto. Agora eu sou o quê? Eu quero que você agora faça aquilo que a gente falou na semana passada. Reiteramos esse assunto na casa de Manuel sexta-feira. Sai um pouquinho desse plano real que você está vivendo aí agora e tenta abstrair. Tenta imaginar que você agora está lá naquele dia, naquele grupo de 120 pessoas. Todos vocês são judeus ali, ponto. As irmãs que aqui estão nesse salão não estariam apropriadamente, vamos dizer assim, como mulheres judias. Vocês estariam com vestimentas diferentes, com posturas diferentes, com comportamentos diferentes, com percepções de mundo diferentes. Provavelmente vocês estariam bem cobertas, fisicamente. Com restrições ali dentro daquele aglomerado de pessoas. Vocês são judias. Os irmãos aqui são judeus. Todos, 120 ali naquele lugar. E aí o Senhor desce, por meio do Espírito Santo, enche aquele povo, cheio de poder do Espírito Santo, e ocorre algo inusitado, completamente inusitado. Não acontecia entre os judeus o que vai acontecer ali. É algo novo. O que é que ocorre? Eles começam a falar em outras línguas. O povo que estava ali ouve e entende no seu próprio idioma. E aí ocorre aquilo que a gente já sabe. Pedro se levanta e prega um pequeno pedaço de texto. O discurso de Pedro foi ridiculamente pequeno. Me perdoa a palavra ridícula, eu estou me referindo ao tamanho. E o ridículo tem a ver com o resultado. Ele é tão pequeno diante do resultado estratosférico que teve, que demonstra o quanto do poder de Deus havia sobre aqueles homens. Então você tem Pedro falando naquele texto pequenininho, 3.000 pessoas se convertem. E agora, o que é que eu faço? E agora, irmão, o que devemos fazer? Ele fala, olha, cada um de vós desça, né, e seja batizado em nome de Jesus Cristo. Eu fico imaginando Pedro falando assim, e agora? Faz o quê? Como é isso? Eu quero que você pare para pensar que não existe pregação do Evangelho para judeu. Você já recebeu na porta de sua casa algum judeu batendo na sua porta dizendo assim, ei, você quer virar judeu? Não. Você sabe por quê? Porque isso não existe para o judeu. Só existe para o judeu aquele que o é por uma questão de herança genética. Tem uma árvore de pessoas atrás de mim que são judeus, vieram ali de Abraão, são hebreus por assim dizer. Então eu sou judeu. Eu posso até não praticar a religião própria dos judeus, mas eu sou judeu. Ponto final. Isso é tão real até hoje, que se você conseguir perceber na sua árvore genealógica que você tem um pezinho lá no judaísmo, você pode botar lá no Estado de Israel, que ele te recebe como judeu. Com todos os benefícios que qualquer judeu comum dentro daquele país tem. Porque não existe pregação, mas eu quero te pregar agora a boa notícia do judaísmo. Deus apareceu a Abraão e fez uma grande... Já acabou aqui a pregação. Porque de Abraão veio uma grande nação da qual você não faz parte. Portanto, a boa notícia não é boa notícia. Você não pode ser judeu. Acabou, não tem boa notícia, não tem pregação do Evangelho para judeu. Agora tinha um Tiago da vida que caminhando ali com Manuel, um rabino, um sábio rabino dentre os judeus ortodoxos, ele gostou da vida, do ócio religioso judeu. Ele fez assim, rapaz, eu quero viver como um. E aí ele resolve abandonar a vida gentílica dele, sendo gentil, e vai caminhar com Manuel ali. E ele vai ser chamado de prosélito.
Ele não é bem um judeu, ele é um prosélito. Ele é alguém que vive como judeu, mas no fundo todo mundo sabe. Eu sei, ó, se fizer o DNA, não dá em Abraão, amigo, eu sei. Mas vamos lá, você é um judeu de terceira categoria. Não é nem de segunda categoria, porque a primeira categoria é aquele que tem pai e mãe. A segunda categoria é aquele que é judeu, às vezes até de pai e mãe, mas está misturado com as coisas dos gentios. Prosélito é a terceira categoria. Porque nem de fato é judeu, velho. Paulo fala isso em Romanos: judeu é quem o é de nascimento. Agora eu quero que você pegue esse contexto de não pregação do Evangelho, de não anunciação de boa notícia. Agora, receberam o poder do Espírito Santo, Pedro prega aquele Evangelho, e agora tem um povo dizendo: eu também quero. Eu quero o quê? Mas o Pedro olhando para isso e falou assim: está querendo o quê? Arrependa-se cada um dos seus pecados e venha, né? Ok. O problema é que isso vai acabar demandando um monte de situações dentro da história da igreja que vai gerar crise entre os irmãos. Que é essa abordagem que logo a gente vai estar fazendo em outras reuniões. Esse processo de transição, que é algo que me inquieta bastante. E aí eu entendo que o grande desafio da igreja foi e sempre será se separar do judaísmo totalmente. E aí alguém fala assim: ah, irmão, então a gente deve abandonar as coisas do tabernáculo, do tempo do Antigo Testamento? Não, porque aquilo não é dos judeus, aquilo é do bonde. Se alguns judeus não entenderem o projeto, o plano eterno, porque ele veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, nós estamos incluídos nisso, porque nós recebemos a Jesus, porque ele veio até nós e nós, como mendigos, largados, prostitutas, abandonados lá, então fomos pegos por aquele servo do rei, naquela janta, e fomos colocados ali para jantar com ele. Aí a gente foi jogado dentro do mundo. Alguns pularam do mundo, no plano eterno. Então essas coisas do tabernáculo, do templo, essas coisas da lei, elas não pertencem propriamente aos judeus. Em primeiro lugar, elas pertencem a Deus no seu plano eterno. Logo, por consequência, elas pertencem a todos aqueles que são inseridos nesse plano eterno. Nós, a igreja do Senhor, também somos donos disso. Eu tenho ouvido constantemente, mais recentemente esse ano, eu tenho ouvido muitos judeus falando. Eu tenho estudado muitos vídeos de judeus falando, e eu acho interessante como isso tudo é muito próprio deles. Ok, humanamente falando, ok, faz parte da história deles. Ai de nós se não fossem eles preservando tudo que nós temos hoje. Graças a Deus pela vida deles. Mas a igreja, ela é continuidade natural do plano eterno do Senhor. Isso não pode sair dos nossos olhos. Preste atenção, irmãos. Na semana passada nós falamos aqui do tabernáculo celestial. Onde é que o tabernáculo existe em primeiro lugar? Nos céus? Então ele não é dos judeus. Ele é de quem Deus quiser dar. Aí o Senhor, a impressão que dá é que o Senhor fez assim: eu tenho aqui um tabernáculo eterno, mas eles, meus filhos, criaturas, no sentido mais amplo que a gente pode dar ao termo, porque nós somos criação de Deus, Deus olha e fala assim: eles não têm condição de contemplar isso. Ainda não. Vai chegar o dia, quando formos glorificados. Eles não têm condição de contemplar isso aqui. Eu vou dar uma pista de como é isso aqui. E aí aquele povo que ele separou, Israel, o Senhor então dá o encargo, a responsabilidade de construir um tabernáculo que fosse reflexo daquele real e verdadeiro. Estou usando a expressão bíblica em Hebreus, real e verdadeiro, porque está no céu. Então o que é construído é exatamente igual ao que está no céu. Amém? Ok. Por que o Senhor faz isso? Porque eu quero dar mais uma dica. E aí o Senhor chama aquele tabernáculo lindo e maravilhoso do deserto. O Senhor chama aquilo que deu tanto trabalho para fazer e custou tanto dinheiro para fazer, o Senhor chama aquilo de sombra. Pegando aí a expressão que o Tiago usou o tempo todo com a dele. É sombra.
Por que sombra? Irmãos, olhem para a parede ali atrás de Manuel. Aquela sombra atrás de Manuel é Manuel? Não. Manuel está aqui na frente. Se ninguém olhar para Manuel, vai ver uma sombra, que é dele, mas não é ele. Expressa realmente o que Manuel é? Não. Aquilo é uma sombra do que é Manuel. Aí o que é que o ser humano fez? Se apegou à sombra e fez, estou apaixonado por ela. Não larga essa sombra de jeito nenhum, ela é minha. E Manuel fez, gente, era eu. Olha, eu aqui. Sou eu. Não, Manuel. Tudo bem, eu te respeito, mas eu gosto mesmo de sua sombra. Pense numa sombra linda e maravilhosa da sua Manuel. Estou apegado a ela, me agarrei a ela, não solta nunca. É o tabernáculo físico, é o que muitos irmãos, tanto judeus como irmãos em Cristo, dentro das denominações, têm feito hoje. Se apega à sombra. Aí coloca kippá, coloca candelabro, coloca a arca da aliança, coloca a mesquita muçulmana achando que é o templo de Salomão, coloca meio monte de coisa no lugar de reunião, chofar. Aí quando toca o chofar, meu amigo, até como diz Danilo, até o cabelo da sola do pé arrepia. Está apaixonado pela sombra, amigo. É sombra. Eu preciso olhar a sombra do que está escrito aqui, do que Tiago leu em Levítico, do que nós lemos na semana passada aqui, e o Senhor tem nos dado paulatinamente, pouco a pouco, pelo que o irmão Edward compartilhou. Eu preciso olhar a sombra para entender a realidade, já que eu não consigo enxergar aquilo lá. Mas aí o Senhor fez, vou avançar, eu vou aumentar a definição da sombra. Está em baixa resolução, né? Vamos aumentar um pouquinho mais essa sombra? Aí o Senhor vai estabelecer o templo de Salomão. E aí a gente conhece a história do templo, que em outra ocasião o Senhor, se for necessário, a gente fala. Então aí o templo é uma ampliação um pouco maior. Você consegue, por meio do templo, ver o desenho de alguma coisa. E a pergunta é, que coisa é essa? Primeiro, a sombra da realidade nos céus. Primeira coisa, tudo que está sendo estabelecido aqui é sombra do tabernáculo celestial. O templo é sombra do templo celestial. Até que, num dia, no tempo e na história, num belo dia, nasce de Maria um menino, Jesus. Cresce, nós sabemos a história do Senhor. Ele morre e ressuscita. Nasce a igreja. Aí o Senhor fala assim, ó, lembra do tabernáculo? Lembra do templo? Sim, Senhor. Em realidade era isso. Amigo. E aí eu quero ampliar aqui a confusão na cabeça dos irmãos. O templo e o tabernáculo é eterno. É o próprio Senhor, certo sentido. Já repararam? No templo tem que ter sacrifício? Tem. Tem que ter sumo sacerdote no templo? Tem. Tem que ter sacerdote no templo? Tem. Mas quando Jesus veio, o que é que ele era? Ele era sumo sacerdote, ele era sacerdote, ele era oferta, ele era o ofertante, ele era todas as coisas. Ele, nele. Daí Paulo parar, eu sempre vou citar esse texto em Romanos capítulo 11, e falar assim, ó profundidade das riquezas, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Resumindo, irmãos, por que nós temos que nos separar dos judeus? Em que sentido? No sentido que, por um lado, a gente sabe que eles são povos escolhidos de Deus, mas se não se arrependerem, quer que eles são? Alguns irmãos temem essa expressão. Se o judeu não se arrepender, para onde é que ele vai? Alguns irmãos falam assim, não, então, né, irmão? Fica com medo de dizer que vai para o inferno, mas vai para o inferno, porque foi Jesus quem disse, ó fariseus, vós sois filhos do diabo, disse Jesus. Senão, tem que haver um novo nascimento. Se para ser judeu eu preciso ser nascido de uma judia, para ser cristão eu preciso ser nascido de Cristo. A diferença
é que eu não posso pegar você e colocar na barriga de uma judia para você nascer judeu. Mas aquela emblemática conversa entre Jesus e Nicodemos responde essa questão para a gente. Necessário vos é nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Nós conhecemos o novo nascimento, conversão, aquilo que a gente não consegue explicar com palavra humana. Então nós somos nova criatura. Agora, o que era impossível a alguém querendo ser judeu não podia, agora é possível, querendo ser do corpo de Cristo, da família de Cristo, independente da idade que tivermos, das circunstâncias que somos encontrados, independente do que for a ocasião, podemos nascer de novo, de uma vez por todas. Por quê? Porque isso é o plano de Deus. Então essas coisas que estão nas Escrituras não pertencem aos judeus, elas pertencem a Deus e àqueles a quem o Senhor quiser dar. Isso nos inclui, ponto. Pertence aos judeus se os judeus, olhando para Cristo, declaram, confessam como Senhor. Ok, está 10. Então agora ele faz parte da família de Cristo. Agora, seu título maior não é porque eu sou da família de fulano de tal, que era da tribo de, sei lá, de Zacá. Não, o título maior é, agora o meu título maior é que eu sou da família de Jesus, juntamente com todos os meus irmãos, de todas as eras, de todos os lugares. Então eu tenho que me afastar, eu tenho que me separar do judaísmo nesse sentido. Mas a igreja vai ter dificuldade de passar por isso. Por que eu estou chamando a atenção para isso, irmãos? E assim, honestamente, nem tendo lido nada no texto, me inquieta, porque às vezes a impressão que dá é que, ouvindo essas coisas, a gente não se dá conta de que isso é para mim. E aí eu vou uma dica aqui para vocês, tá? Eu estava hoje de manhã ouvindo de novo o irmão Edson falando, e ele falando assim, ó, o Senhor, né, deixa Apocalipse capítulo 1, e o Senhor nos fez reis e... Então quer dizer que Manuela é sacerdote? Não, ela é irmã. O texto faz distinção entre homem e mulher ali. Não, ela é sacerdote. Ponto. No judaísmo, não. Zero chance. Sem exceções. Mas em Cristo, eis uma sacerdotisa do Senhor. Ora, Ranieri pode, com a idade que tem. Ora, se receber o Senhor, você é sacerdote do Deus Altíssimo. Eu sou, Manuel é, todos nós somos reis e sacerdotes para Deus. Se somos reis e sacerdotes para Deus, cumpre-nos dentro desse supremo propósito nossas funções, nossos labores, nosso trabalho, nossas atividades, aquelas as quais o Senhor preparou de antemão para que andássemos nelas. Preste atenção, Deus preparou na eternidade aquilo que cabia a você fazer no corpo de Cristo. E você está perguntando o quê? E você está fazendo o quê com esse plano preparado desde antes da fundação do mundo? Essas obras que o Senhor separou para você. Óbvio que isso é só de maneira didática, né? Você imagina você ser levado pelo Senhor em espírito do céu, se eu te levar para dentro de uma sala cheia de arquivo, aí você descobre o seu nome lá, aí você abre, tem alguma pastinha organizada daquilo que o Senhor separou para que você andasse fazendo. Aí você fala assim, Senhor, eu não fiz, ele fez, pois é. O Senhor perdeu tempo? Você está desprezando aquilo que o Senhor separou para você? Mas essa não é a pior parte é não só não saber o que eu tenho que fazer é ruim, mas às vezes saber que eu tenho que fazer, mas não me esmerar em fazer como é para ser feito. Essa parte, para mim, às vezes ainda é muito pior. Não! O Senhor me chamou para ser diácono, por exemplo. Servir no corpo de Cristo. E não quer ser diácono. Por que é que eu me meto a fazer outra coisa? A impressão que eu tenho, eu falo por experiência própria, assim, não existe assassinato mais pesado na igreja do que você pegar um irmão que é de uma função e colocar em outra. Isso é destrutivo, irmãos. Mata ele e os outros. É genocídio, porque os outros estão implicados no processo.
Eu lembro, sempre cito esse, sempre me vem à mente, o irmão, numa determinada localidade, foi tirado de onde ele estava para um bairro bem distante. Para ajudar os irmãos desse bairro bem distante. 5 anos se passaram e nada era feito, nenhuma ajuda era dada. Irmão, você foi encaminhado lá para pastorear os irmãos. Não, amém, irmão, amém, é verdade. Mas não tem pastoreio, irmão, não tem cargo para pastor, irmão. Aí você bota um irmão que não é pastor para cuidar de gente, irmão, vai continuar exatamente tudo como era, ponto. E fulano está desviando, meu Deus. Aí você olha para ele assim, esperando que ele traga a solução, ele olha para você mesmo, mas desvia, não é possível, ele vai dormir em paz. Quando eu pinto para renascer. Pois é. Pois é. Pode. Terminando já. Então, assim, chamar a atenção para isso qual é a minha função. Às vezes a gente demora de perceber qual é a nossa função, e o Senhor nos dá uma dica, você não sabe? Então faz o seguinte, sirva com quem está servindo. Vai que meu serviço, irmão, desde adolescente, olha o que eu já fiz de coisa na vida da igreja. Eu já servi em serviços crianças, eu já fui, eu acho que eu não sei. Já fui visitar o hospital, orfanato, centro de recuperação, muita coisa para que o coração descansasse em algo específico. O Senhor fala assim, então você pega seus talentos e dá os banqueiros, porque eles já estão servindo. Às vezes naquele serviço você vai, serve com fidelidade, mas aqui no seu coração ainda não está descansado naquilo. Então você olha, não é aquele serviço, vou procurar outros, aí começa a andar com o Thiago tem outro serviço, não é aquele, vou andar com o Danilo, é aquele lá, opa! Não é a demanda, não é o trabalho, não é a complexidade, é o encargo. Tem irmãos que vão na lama, vão sair de lá todo sujo, aí vão voltar, vão dormir, vão acordar no dia seguinte e pronto. O mesmo trabalho feito porque não foi chamado para fazer aquele trabalho vai matar. Simples assim. Então você vai servindo. Na vida da igreja, na comunhão do corpo, você vai descobrindo ali qual é a sua função. Para quê? Para que o tabernáculo permaneça em plena e completa atividade. Para que o serviço do tabernáculo nunca cesse, nunca acabe. Mas se eu não sei, ou se eu entendo que esse assunto do tabernáculo não é para mim, ou é só para os judeus, então vamos descartar o Antigo Testamento, então eu posso pensar em outra maneira de como caminhar a igreja. Nesse sentido, você pode procurar na internet, tem um monte de livro que vai te auxiliar em como ter uma igreja vitoriosa, como ter uma igreja grande, cheia, os métodos e os modelos administrativos. Eles, se você puser em prática, eles funcionam bem. Só que pode ser que dentro do bonde ali, você esteja achando que está trilhando outro caminho. No final, você vai ser conduzido para o final e você vai falar, peraí, Senhor. Mas quer dizer que no caminho todo eu tive aquele trabalho todo e não era para. Não era. Mas por que você deixou? Eu falei, rapaz, eu estava aqui no manual. Mas você resolveu fazer, né? Conforme a sua própria criatividade. É isso aí. Irmãos, a gente precisa entender que esses assuntos eles são nossos, eles não são dos judeus. Ainda que eu encerre aqui, a gente não tenha nenhum texto bíblico, não me importa. Mas eu preciso entender que quando eu estou sentado aqui ouvindo, os irmãos estão compartilhando, de alguma maneira o Senhor está nos ensinando como proceder, como caminhar, diante, obviamente, da carga que aqueles irmãos que compartilham têm. Então, se esse tempo o Senhor está trazendo esses assuntos à tona novamente, o Senhor está querendo realinhar a rota para aquilo que é função e atividade de cada um, para que o tabernáculo continue em funcionamento pleno. Então, irmãos, esses assuntos, eles são sérios. A irmã Érica deve pensar, mas eu sou irmã, irmão Léo. Não importa. Se converteu? Foi? Seja bem-vindo. Tem regra no bonde. Aí Manuel, irmão, mas eu tá. Se converteu? Foi? Senta ali um pouquinho, gasta um tempinho, ó.
gastando um tempinho aqui para entender o que está no manual, viu? Para o bonde não ficar em desordem. Aí o Ranieri fala, mas eu estou fazendo tal coisa, aí Tiago vira para o Ranieri, não, Ranieri, faça assim não. Mas eu não concordo com você. Aí Tiago diz, então discuta com o autor do texto, com o construtor do bonde. Se ele disser que pode, está liberado. Não sou eu, é o dono do bonde. Irmão, mas eu não concordo. Nos dias de hoje as coisas têm que ser diferentes. Não, no bonde, o livro que dá as instruções para o funcionamento do bonde, diz o próprio livro que ele não envelhece. São as mesmas verdades ontem e hoje serão para sempre. O Senhor tem suas instruções. Longe de imaginar que todos nós aqui já percebemos todas elas. Mas o que é que nós temos? Caminhar com a luz que o Senhor nos deu. Cada um caminhe conforme já alcançou no Senhor. Se eu já alcancei alguma coisa no Senhor, o Senhor nos mostrou alguma coisa, sejamos coerentes para caminhar até ali. Porque se eu não fizer isso, ou eu sou negligente, ou se eu achar que eu tenho além do que eu já tenho, eu sou prepotente. Sejamos coerentes para caminhar conforme já alcançamos aquilo que o Senhor já nos deu, aquilo que o Senhor já nos ofertou. Então, não vamos botar o pé na porta e dizer quem quiser vamos, quem não quiser fique para trás. Deus te guarde para que prejuízos não venham. Vamos caminhando, como disse certo irmão, na locomotiva do Senhor. Pode ser que o motor lá na frente tenha capacidade para andar 10 vezes mais rápido, mas ele vai andar na velocidade do carro, do vagão de carga mais pesado. Não tem para onde correr. Por um lado, nos aponta que a gente tem que ter paciência. Por outro, desperta, irmãos, para que você não esteja sendo pesado na comunhão, demorando de ver, demorando de chegar. Isso é uma palavra para todos nós. O Senhor tem nos chamado a atenção para muitas coisas. Eu tenho estado quieto com muitas coisas. Que o Senhor restaure o nosso coração, aquilo que Ele quer, aquilo que Ele pretende. Se o Senhor permitir, semana que vem, aí o sacerdócio terra. Eu ia abordar hoje. Mas a prova do Senhor, quando o Thiaguinho estava falando, a gente precisa estar situado nisso aqui. Por quê? Porque a gente precisa chegar durante a semana e falar assim, os irmãos vão continuar no domingo. E aí eu finalizo falando para os irmãos, não tem coisa mais triste do que a gente perceber de que o Senhor está trazendo uma palavra de direção para a igreja. E a igreja não notando isso, aparecer ou não. Pronto. Vamos falar, independente do que acontecer, que o Senhor nos ajude. Olhando o meu telhado de Bíblia, em todos os enfrentamentos de Satanás. Mas cada um de nós também precisamos estar atentos para estar atentos. Amém? Que o Senhor nos ajude. Vamos lá. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo de caminho, por esse partilho do pão, pelo ministrado da tua palavra. Senhor, são tão grandes as nossas debilidades. São enormes, Senhor. São tão grandes e sempre provocados por nós mesmos que às vezes tememos afirmar tantas coisas. Mas não as suas verdades. As suas verdades, elas permanecem independentes de nós. Mas quando olhamos para a nossa fraqueza e todas as nossas falhas, a gente teme, Senhor, no próximo dia de caminhar. Mas não deixe, Senhor, que o nosso coração esteja ansioso com aquilo que está para vir amanhã. Mas que hoje celebremos com o Senhor aquilo que o Senhor já nos deu e alcançou para nós. Que possamos estar satisfeitos, o bonde que anda, sabendo por quem ele é conduzido, Senhor. Tranquilos, pacatos, sem ansiedade, porque vem o que vier. Nós sabemos que essa jornada ela vai chegar ao fim em tempo hábil da maneira correta. Porque o Senhor é o condutor da tua igreja. Nos ajuda, Senhor, abre o nosso entendimento. Os nossos olhos sejam abertos e a palavra seja depositada em nosso coração. Ó Senhor, nós te agradecemos por tudo, pela sua bênção sobre nós. Apresentamos essa semana que entra hoje, que hoje se inicia.
Dá-nos direção. Conduz a nós, a tua igreja, em todo lugar. Cada um dos teus filhos. Desperta a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Que sejamos o testemunho do Senhor. Aonde quer que estejamos. Para a honra e glória do teu nome, nós oramos a ti. Crendo no nome que está sobre todo o nome. Te louvamos, Senhor. Amém.